Boa noite, meu nome é Flávio Bajon, sou aluno do curso de Finanças, Controladoria e Auditoria da MBA da FGV. O propósito desse vídeo aqui é referente a um módulo de matemática financeira que eu estou realizando junto à classe GE, Gestão Empresarial 37. Então, o objetivo aqui do vídeo é a gente apresentar uma resenha sobre um livro. No caso, o livro indicado pelo professor Cristóvão é o livro Os Axiomas de Zurique, livro de Max Gunther. O escritor é filho de um banqueiro suíço e o livro Axiomas de Zurique trata sobre como administrar os riscos, né, para ter resultado, né, e maximizar o lucro nos seus investimentos. Então o livro ele é dividido nesses axiomas. Esses axiomas são subdivididos em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. E eu vou passar para vocês aí a minha percepção, aquilo que eu consegui absorver e estou tentando repassar agora referente aos axiomas. O primeiro axioma que o autor trata é o axioma do risco, do que ele diz que nós precisamos ter preocupação. A preocupação ela é vista como um fator positivo no momento do risco, porque ele trata como a questão do investimento, né, precisa valer a pena. E a partir do momento que você não tem um sentimento de preocupação, quer dizer que o montante investido não é o suficiente para poder te deixar atento e ligado no investimento, no negócio em si, né? Então é dessa forma que ele acaba tratando. Ele acaba usando o exemplo de duas jovens, uma que é super centrada e outra jovem que é uma jovem já mais com os parafusos meio soltos na cabeça, mais arrojada, poderíamos dizer. E que no final da vida, aquela que ficou sempre voltada nos investimentos mais seguros, com menos riscos e consequentemente com menor retorno, não teve um resultado tão positivo quanto aquela que já foi bem mais displicente, né? Já poderia se dizer, mas na verdade não displicente, eu acho que arrojada é a palavra certa para poder andar com o resultado nos investimentos, né? Ele trata que o resultado do investimento está proporcionalmente atrelado ao risco que se assume. Então, a partir do momento que você consegue, né, encontrar um investimento onde você assume um risco, ele vai trazer esse nível de preocupação e, consequentemente, né, você tendo a atenção devida, vai conseguir trazer esse resultado, potencializando, maximizando os seus lucros, né? No primeiro capítulo ele já trata já dois axiomas, né? O primeiro, no caso, já tratamos o primeiro axioma maior, agora a gente vai tratar o primeiro axioma menor, que é uma questão que se falam que só aposte o que valer a pena, né? Então a gente tem que ter bastante discernimento e tentar mensurar bem aquilo que nós estamos colocando em jogo, né? O investimento em alguns momentos é visto como uma aposta, mas no decorrer do livro a gente acaba identificando que a gente não pode vê-lo como uma aposta. A gente precisa ter bastante consciência para não deixar as coisas atravessarem, né? E acabarem trazendo um resultado negativo. Então esse primeiro axioma menor vai virar e falar sobre aquilo para a gente apostar aquilo só que realmente vale a pena. E os cachorros também estão participando aqui. E a gente tem que saber, então, dimensionar quanto que vai querer de fato apostar, né? Então, axioma menor, apostando sempre aquilo que vale a pena, não apostar valores que sejam baixos, que não tragam, né? Porque eles com certeza não vão trazer para você a possibilidade de ficar rico, né? Também a gente tem que não chegar a ir a fundo de forma que a gente possa acabar falindo e não conseguir dar continuidade à questão dos investimentos, né? Outra questão que fala assim é o do segundo grande axioma, a ganância. Realizar o lucro sempre cedo demais. É melhor você parar o jogo, até ele usa a questão de cassino assim, né, como referência no momento do livro, que é melhor você sair da mesa antes do que tarde demais.
Então você não pode deixar a ganância, o sentimento da ganância tomar conta, né, da sua linha de raciocínio e você não saber a hora de parar. Então isso aí é segundo grande axioma que é tratado, né? O terceiro axioma menor é falando assim que para entrar no negócio sabendo já quando que quer ganhar. Não adianta você entrar sem conhecer, sem saber conhecer sobre o investimento, você saber qual que é o realizável dele, quando que ele vai trazer para você esse retorno. Você precisa ter já um planejamento, sabe? E no momento que você conseguir atingir o seu planejamento, você precisa pegar e tirar as cartas do jogo, né? Você tem que saber a hora de sair também. E o interessante que coloca é isso: se você tiver só uma boa razão para poder insistir no investimento, você deve investi-lo, porque senão já está na hora de sair e buscar um novo que com planejamento você sempre vai conseguir maximizar e potencializar o seu resultado. Terceiro grande axioma da esperança é quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Muita gente, né? Acho que um erro dos grandes empresários, né, é não saber a hora de parar. A hora que eu vou sair, né? E tentar por algum motivo insistir no erro e ficar tentando encontrar uma ilusão ou alguma situação de racionalizar algum erro, tentar encontrar uma forma de retroceder com os problemas, mas cair fora antes que seja tarde demais, né? Depois já vamos para o quarto axioma menor, que é aceitar as perdas com um sorriso, como fatos da vida. Eu acho que isso aí é um conselho que é muito bom, porque dentro de negócios, né, sempre existe perda e sempre existe ganho. Não existe nenhum tipo de investidor que vai poder virar para trás na vida e não ter tido erros, né? Eu acho que o que a gente consegue ver no livros é que a gente tem que tentar aprender com os nossos erros para poder ampliar nossos horizontes, né? O nosso nível de conhecimento, para não termos problemas no futuro com situações que já se passaram no decorrer da vida. Tem que saber relevar e ver como uma coisa para crescimento mesmo, falar para poder aceitar a perda com um sorriso. O investidor, o homem de negócios, ele só é completo quando ele já passou por todas as situações na vida dele, né? Se o cara não passou nunca por uma situação de perda, ele vai chegar assim no fim da vida sem tido, sabe, um sentimento, uma abrangência de conhecimento de todos os sentimentos, né? Falam do quarto grande axioma, que é das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível e a gente precisa desconfiar de quem afirma conhecer gente que nega ou que trata assim a questão de futuro. Então a gente não pode ficar pensando nunca naquelas previsões a longo prazo, né? Daqui a um ano provavelmente o dólar vai estar trabalhando em baixa, em alta, o barril do petróleo vai estar com uma situação YXZ. Isso daí não tem como a gente pegar e não tem como nós nos apegarmos a esse tipo de previsões, conselhos. Eles são muito abstratos, eles são muito especulativos e não existe um ser humano que é capaz de conseguir de fato enxergar o futuro. Por mais leitura do jogo que ele possa ter, o que é indicado no caso do livro é que nós consigamos olhar um pouco mais o curto prazo, né? Olhar as tendências de mercado, olhar as situações que estão acontecendo no momento, que vão dar reflexos numa situação de um tempo mais próximo, e aí sim a gente vai conseguir, né, ter o melhor discernimento de aonde alocar os nossos recursos para os investimentos, né? Pensando muito à frente, muita coisa pode mudar, muita água pode passar embaixo da ponte, então a situação não é segura. Quinto grande axioma dos padrões. Até começar a aparecer a ordem, o caos não é perigo. O que acontece? O mundo do dinheiro é um mundo que não tem nenhum tipo de padrão. Ele é completamente desordenado, ele é um mundo que não segue as regras, né? Então você tem que ficar atento a não tentar sistematizar o funcionamento do mercado. Não existe uma regra clara, são vários fatores que dão impacto, esses impactos vão trazer consequências, e acho que é a conjuntura dos fatos que vai fazer com que você consiga criar análises para poder
avaliar, né? E não tentar criar regras, porque não necessariamente, né, a ação e reação será sempre a mesma, né? O quinto axioma menor é o axioma do historiador, da armadilha do historiador. Porque o que acontece, né? Essa subdivisão do que a gente está tratando, a questão de tentarem sistematizar ou tentarem criar uma fórmula para o funcionamento, né? Então o historiador acaba sempre se aprendendo em coisas que exatamente que aconteceram e não necessariamente elas se repetirão. Então isso a gente precisa ficar bem atento, não ficar preso a esse tipo de regra para não criar nenhum tipo de problema para nós mesmos, né? E atenção também do sexto axioma menor, que é o cuidado com a ilusão do grafista, porque o que acontece mais uma vez, parte de gráfico, como fica olhando assim, ele fica pressupondo os aspectos que se repetirão, como que vai acontecer, então cria aquela forma sistematizada, que mais uma vez não é esse o caso, né? A gente precisa ficar sempre analisando as conjunturas dos fatores e tentar fazer uma verificação de qual o resultado que isso vai dar, não olhando para o passado e sim, né, atento no período do curto prazo, que resposta que isso que vai ter para o futuro. O sétimo axioma menor é a questão da ilusão de correlação e causalidade. Aí tem que ficar atento com esse tipo de aspectos, porque é coisa normal do ser humano pensar, ele fica criando esses tipos de correlações, essas ilusões de casualidades, em lugares que não existem. Sempre tem um exemplo das ações e dos comportamentos. Falar que é uma espécie de gangorra que vai acontecer sempre. Ah, não, geralmente quando acontece isso, sempre... Não, não é. Não necessariamente. A gente não pode levar essa casualidade ao pé da letra, que a gente pode acabar se complicando com isso daí. O oitavo o axioma menor é ter atenção, temer a falácia do jogador. Porque é uma ilusão quando as pessoas acham que tudo vai acontecer, ela insiste que pode ser o dia da sorte dela. Então, ela não sabe até onde ela vai quando ela comprou essa ideia que é o dia dela da sorte, e pode acabar se dando muito mal, né? Insistindo nisso daí, não trazendo um resultado muito positivo. Sobre o nono axioma menor, né? No caso, minto. A gente vai falar sobre o sexto grande axioma, que seria da mobilidade. Que a gente tem que evitar nos enraizarmos. A partir do momento que a gente se enraiza, as coisas vão acabar complicando. A gente vai subdividir esse axioma em dois axiomas menores, que é o nono e o décimo, né? O nono, a gente fica preso assim, numa operação que não deu certo, a gente não pode ficar preso a sentimentos como lealdade e saudade. No livro o pessoal fala de um casal que deixou de vender uma casa, porque há muitos anos eles tinham aquela casa, que eles ficaram com um apego emocional, então acabaram elevando um pouco o valor, ou não se satisfazendo com a proposta feita por um possível comprador, porque por sentimento achavam que a casa tinha um outro valor e que acabam não tendo essa percepção pelo comprador, né? Porque ele não estava envolvido com esse sentimento. Isso fez com que eles perdessem o negócio e acabassem tendo um mau resultado. E aqui, outra questão seria o décimo axioma menor, é não hesitar em sair de um negócio quando aparece um outro melhor. A gente precisa tentar buscar maximizar o nosso resultado. Então, a partir do momento que você está vendo uma oportunidade de ter um ganho, de maximizar o seu lucro, de conseguir ter um retorno de investimento maior, você não pode pensar duas vezes. Você tem que ir para essa nova jogada mesmo. O sétimo grande axioma é da tuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. A gente, como especulador, a gente tem com bastante frequência a gente tem palpite, né? Então, pode ser que alguma coisa aconteça, sim, que você querendo muito porque acabou se tornando um palpite. Mas você não pode deixar isso mudar a sua forma de ver, né? Eu acho que essa questão de ficar pensando sempre na intuição tem que ter bastante discernimento, né? Tem que ser uma intuição racional. A gente sempre tem que pensar, mentalizar tudo aqueles sentimentos que afloram no momento da emoção, né? Quando estamos desenvolvendo os negócios, os investimentos. O oitavo grande axioma é da religião. Também, mais uma vez, precisa ser racional, não pode misturar, né? Tem pessoas que acabam deixando esses fatores interferirem na forma de pensar, e isso com certeza traz um resultado negativo. Não é esse o objetivo.
Nesse momento ele acaba dividindo a questão assim do 13º axioma, do 12º axioma menor. Fala, por exemplo, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam milionários, né? Então você vê que não é bem isso, né? As coisas não são dessa forma, né? E o 13º fala que não precisa exorcizar uma superstição. A gente pode aproveitar desde que a gente conheça o lugar. Então o que é o tempo inteiro, né? É tentar entender como funcionam. Ele usa bastante o exemplo de jogo de bicho, né? Por exemplo, como se fosse o jogo do bicho, por exemplo. Que você não precisa investir o dinheiro baseado em superstição. Pô, sonhei com um gato, vou jogar no gato. Você vê que acontece muito isso daí, mas não tem fundamento nenhum. Então, como que você espera trazer um resultado, né, sustentável em cima de uma base que não tem alicerce algum, né? Isso aí acaba ficando inviável. Entrando no nono grande axioma, do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar sempre o melhor, mas confiança significa saber como lidar com o pior. Jamais fazer uma jogada por otimismo apenas. Então a gente tem que ficar bem atento sempre com o otimismo, porque ele pode ser perigoso da forma que você acaba colocando isso como resposta, né? Uma vez que tem dinheiro tudo envolvido, que é importante que você tenha confiança, pode mudar a figura para construir, para que nasça assim um uso construtivo do pessimismo, né? Você não pode ficar só preso em jogar com otimismo. Você tem que sempre estar bem atento, estar confiante para poder lidar também com as situações adversas quando elas acabaram acontecendo. Antecipando sempre uma forma de sair do negócio caso de alguma coisa errada, né? Planejamento é tudo. 14º axioma menor é para poder não entrar nas como falaram aqui, especulações da moda. Então, uma hora que você está olhando uma notícia, que você já vê que o pessoal já está todo mundo correndo para lá, já está atrasado, já não é mais a sua hora de ir para lá, já passou a hora de ir lá. Você precisa estar no momento da inovação, chegar em primeiro, né? Depois que está na moda, já todo mundo olhar para lá, com certeza o resultado não vai ser bom. 11º grande axioma da teimosia. Não adianta ficar insistindo em erro, soco em ponta de faca. Isso acontece com muitos empresários, investidores no Brasil. Eles acabam insistindo no erro e não conseguindo trazer um resultado positivo para os seus investimentos, né? 15º axioma menor é não tentar salvar o investimento fazendo preço médio. Muitas vezes ele coloca o exemplo da bolsa, que você comprou várias ações aos preços de, por exemplo, R$100, depois essas ações caíram a preço de R$50 e você, para poder minimizar a sua perda, foi lá e comprou mais ação para que no conjunto total da obra ela ficasse ao preço médio de R$75 em vez dos 100 das primeiras que você comprou. Não, isso daí é uma conta burra, porque você está afundando mais no erro. É exatamente isso que você não deve fazer, tá? 10º grande axioma, né? O axioma do planejamento. Planejamento a longo prazo geram perigos e crenças de que o futuro estará sob controle. É importante jamais levar muito sério os planos a longo prazo, nem de que quer que seja. O que acontece é que é importante o planejamento a longo prazo. E sim, existe um grande risco a se correr, mas ninguém pode planejar alguma coisa a longo prazo se não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, como pode planejar alguma coisa? Isso pode gerar uma crença que o futuro está sob controle, que não é verdade. Então, isso vai acabar entrando no 16º axioma menor, que é fugir de investimentos a longo prazo. Apostar amanhã é um risco, apostar daqui a 20, 30 anos é loucura total, porque como a gente já tratou em outros momentos aqui no vídeo, não tem base, não tem fundamento para de fato, né, você saber o que vai acontecer. Então, esses foram os axiomas que foram tratados. Eu acho que eles dão certos rótulos para alguns comportamentos que nós sabemos, né, que nós devemos evitar. Eu acho que dessa forma fica bem claro. Eu acho que foi muito interessante a leitura desse livro, porque a gente consegue agora, de alguma forma, já teorizar um pensamento. Valeu a pena fazer esse trabalho e espero que vocês tenham se identificado com a apresentação aí. Até logo, tchau, até mais, boa noite a todos. Desculpa aí a bagunça dos cachorros.